Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, eu sou biomédica, mestre em ciências pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto e atualmente sou doutoranda na mesma instituição. Eu trabalho na pesquisa sobre doença de Chagas e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a história evolutiva dessa doença. Quando nós estudamos a história de uma doença, nós trabalhamos duas importantes áreas do conhecimento, tanto a história quanto a biologia. Então, vamos lá saber mais um pouquinho sobre isso? A doença de Chagas é conhecida por ter um caráter vetorial. O que isso significa? Que ela é uma doença transmitida por vetor. Vetores, de maneira geral, são seres que fazem o transporte de um agente etiológico ao seu hospedeiro. Os vetores normalmente são animais invertebrados, insetos, então que carregam o agente etiológico de uma doença até o seu hospedeiro. No caso da doença de Chagas, o agente causador dessa doença é o Trypanosoma cruzi ou T. cruzi. Ele é um parasita que para que a infecção natural ocorra, ele precisa ser carreado através do vetor, que é o triatomínio, que nós conhecemos popularmente por barbeiro. O Trypanosoma cruzi, ele é eliminado junto com as fezes e a urina do barbeiro quando esse inseto vai sugar o sangue de um mamífero e acaba infectando esse mamífero. Mas existem diversas doenças de caráter vetorial, não só parasitárias, existem doenças virais também, como por exemplo a dengue, que é causada pelo vírus da dengue, é um vírus do gênero Flavivírus, que tem como vetor um mosquito, o Aedes aegypti. Mas também não são só doenças humanas que são causadas por vetores. Existem também doenças veterinárias, como a babesiose, que nós conhecemos como doença do carrapato. Isso porque a doença tem como agente etiológico a babésia, que também é um parasita, também é um protozoário, mas que é transmitida aos animais através de um carrapato do gênero Isodes. Se você quiser saber mais sobre a doença de Chagas, eu já fiz um vídeo, está no canal da Casa da Ciência, o Beto pode colocar o link aqui embaixo. E também já falei sobre o impacto das mudanças climáticas nas doenças transmitidas por vetores numa palestra lá na Casa da Ciência, que também está no canal da casa, caso você queira saber mais. Bom, então, sendo de caráter vetorial, para a gente estudar a história evolutiva da doença de Chagas, nós temos que avaliar o processo evolutivo tanto do T. cruzi, agente causador da doença, como do barbeiro, que é o seu vetor. Então, a gente tem que saber como houve esse encontro entre os dois, como os dois evoluíram individualmente e como eles se encontraram. Será que foi algo assim romântico, apaixonante? O T. cruzi olhou para o barbeiro e foi amor à primeira vista? Na verdade não, gente. O processo foi muito mais longo e na verdade até um pouco macabro, envolvendo morcegos e múmias. Nós só conseguimos estudar a história evolutiva do T. cruzi com o desenvolvimento de uma ciência muito recente, a biologia molecular. A biologia molecular possui técnicas que nos permitem analisar o material genético dos seres vivos. E com o avanço das técnicas moleculares, e o estudo do genoma do T. cruzi, ou seja, o estudo do material genético do T. cruzi, permitiu que os pesquisadores descobrissem que o Trypanosoma cruzi evoluiu a partir de uma outra espécie de trypanosoma, o Trypanosoma marinkle. É como se fosse um primo próximo do T. cruzi que infectava morcegos, isso há milhões de anos atrás. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão porque ao estudar o genoma do T. cruzi e do seu primo, Trypanosoma marinkle, viram que eles são muito parecidos e que o Trypanosoma marinkle surgiu antes do T. cruzi.
Por isso, existe essa teoria de que o Trypanosoma cruzi, então, tenha sido uma evolução dessa outra espécie, e isso aconteceu há muito tempo atrás, aproximadamente 7 a 10 milhões de anos. Ok, mas e o barbeiro? O barbeiro, nós sabemos que nos primórdios da sua evolução, ele era um animal essencialmente silvestre. E até hoje existem barbeiros que têm hábitos essencialmente silvestres, ou seja, eles vivem nas folhas das árvores, principalmente em palmeiras. E estudos moleculares também mostraram que, inicialmente, os barbeiros eram essencialmente predadores, ou seja, eles se alimentavam de outros pequenos insetos, mas hoje nós conhecemos espécies de triatomínio, de barbeiros, que, além de predadores, são também fitófagos e existem também os hematófagos. Os fitófagos são aqueles que se alimentam de matéria vegetal, da seiva das plantas, e os hematófagos são aqueles que se alimentam de sangue. E esses têm uma importância muito especial para a gente nessa história, porque são eles que vão vir a ser os vetores da doença de Chagas. Mas esse processo evolutivo também não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Não foi simplesmente o barbeiro decidir trocar qual ia ser seu alimento. Não, agora eu não quero mais comer inseto, quero comer plantinha ou quero me alimentar de sangue. Não, isso provavelmente foi um processo evolutivo que levou centenas ou milhares de anos. Isso porque não foi simplesmente a troca do hábito alimentar. Houve também a modificação anatômica, principalmente das peças bucais, como vocês estão vendo na imagem. As peças bucais dos diferentes tipos de barbeiro em relação à sua alimentação são diferentes, favorecendo a prática alimentar, e também outras diferenças bioquímicas nesse inseto, como, por exemplo, a expressão de diferentes enzimas que favorecem a digestão dos diferentes tipos de alimento, mas esse não é um assunto para hoje. Esse morcego agora infectado pelo T. cruzi resolve se abrigar nas folhas das palmeiras, o que é muito comum. Eu até trouxe uma imagem aqui que a gente vê uma palmeira cheia de morceguinhos, todo aninhadinhos, é um hábito comum deles. E esse morcego lá, há muitos milhões de anos atrás, infectados pelo T. cruzi, vai até a palmeira e quem ele encontra lá? Exatamente, um barbeiro hematófago, faminto, louco para sugar o sangue dos morceguinhos inocentes. E foi daí que o barbeiro contraiu o Trypanosoma cruzi e deu match, gente. Foi amor à primeira vista. Porque o barbeiro foi escolhido, entre aspas, como ele se transformou um excelente vetor na doença de Chagas. Isso aconteceu porque lá nesse ambiente silvestre, o barbeiro se alimentava do sangue de diferentes espécies mamíferas. Hoje em dia, nós sabemos que existem mais de 100 espécies mamíferas que podem ser infectadas pelo T. cruzi. Então, o barbeiro foi responsável por espalhar o Trypanosoma cruzi por uma série de espécies de mamíferos diferentes. Ou seja, ele se tornou um vetor ideal. E daí vocês devem estar se perguntando, mas como surgiu a evolução, a infecção humana? Por muito tempo se acreditou que os primeiros casos de infecção humana ocorreram nos povos andinos há aproximadamente 8.000 anos atrás. Esses povos que inicialmente colonizaram a Cordilheira dos Andes, ali na região da costa oeste da América do Sul. E eles acreditam que isso se deve ao fato de que esses povos andinos,
expandiram muito a prática da agricultura. Eles criaram técnicas que são a base de muitas técnicas agrícolas que são usadas até hoje. Essa expansão da agricultura praticada pelos povos andinos permitiu que eles conseguissem estocar alimentos para aqueles períodos mais inóspitos para o cultivo. Então, eles começaram a armazenar grãos e outros tipos de alimento. Esse tipo de armazenamento de alimento possivelmente tenha atraído roedores que até então viviam num espaço silvestre e agora vieram mais próximo do homem. Além disso, há relatos na história de que os povos andinos também domesticavam roedores para utilização seja na alimentação ou em rituais religiosos praticados por eles. Então, existe um consenso muito forte de que esses povos andinos foram os responsáveis por trazer esses roedores para um ambiente que a gente chama de peridoméstico, que é ali mais próximo do domicílio. Além disso, para que eles pudessem praticar a agricultura, é muito provável que eles tenham provocado o desmatamento daquela região para usar como área de cultivo. Esse desmatamento fez com que o barbeiro, que era até então silvestre, perdesse o seu habitat e também tenha migrado para esse ambiente peridoméstico. Então veja, aqui nós podemos ter roedores infectados com T-cruzi e barbeiros. Então, acredita-se que a infecção humana tenha surgido dessa aproximação. Entretanto, recentemente, surgiu uma nova teoria de que a doença de Chagas humana seja ainda mais antiga e tenha surgido em povos pré-andinos, há aproximadamente 9.000 anos atrás. Isso porque arqueólogos daquela região encontraram múmias que apresentavam lesões características da doença, como o aumento do coração. Geralmente, as pessoas infectadas pelo T-cruzi, quando têm acometimento cardíaco, elas têm o coração aumentado. E arqueólogos achavam essas múmias com essas características e eles hipotetizavam que elas poderiam estar infectadas com T-cruzi. Mas essa teoria só foi confirmada também com o avanço das técnicas moleculares, que permitiram que esse material dessas múmias fossem analisados. E sim, foi detectada a presença de DNA de Trypanosoma cruzi nessas múmias que datam de aproximadamente 9.000 anos atrás. Com isso, os pesquisadores estimam que a infecção humana pelo T-cruzi seja quase tão antiga quanto a presença do homem na América do Sul. Bom, e tamanho é o impacto dessa doença até os dias atuais que hoje a Organização Mundial da Saúde contabiliza aproximadamente 7 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Além disso, existem outras 70 milhões que vivem em áreas de risco de se contrair a doença de Chagas. Isso porque elas vivem nos 21 países da América do Sul, onde a doença é considerada endêmica. Mas por que essa doença ainda comete tantas pessoas nos dias de hoje, uma doença tão antiga? Isso porque ainda não existe um tratamento que seja 100% eficaz, nem ao menos vacinas. Existem algumas vacinas em estudos, mas nenhuma é aplicada na prática. Além disso, hoje se sabe que a doença de Chagas pode ser transmitida por outras vias, como o transplante de órgãos, a doação de sangue, através do aleitamento materno, através de alimentos contaminados, a transmissão congênita, que é quando a mãe transmite para o feto. E essas outras vias de transmissão fizeram com que a doença pudesse se disseminar em outros países onde o vetor não é encontrado, como por exemplo na Europa. Existem milhões de casos da doença de Chagas na Europa em diversos países.
Então agora eu lanço um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem para mim qual é a importância de se estudar a história evolutiva de uma doença. Como estudando o passado de uma doença pode impactar o nosso presente e o nosso futuro. Além disso, como nós conversamos, a doença de Chagas sofreu alterações no seu curso devido a mudanças sociais, mudanças na história da humanidade. Mas, por outro lado, nós podemos afirmar que existem doenças que marcaram a história da humanidade. E eu dei alguns exemplos aqui nesse quadro, como a varíola, a peste bubônica e a AIDS. A partir dessas doenças, eu gostaria que vocês respondessem qual o agente etiológico dessa doença e onde elas surgiram. Além disso, eu gostaria de saber se existem tratamentos ou vacinas disponíveis para essas doenças. Além disso, de que maneira essas doenças influenciaram e ainda continuam influenciando a vida das pessoas na atualidade. E por fim, é hora de usar a imaginação. Vamos criar uma situação hipotética, imaginando como seria o mundo se essas doenças jamais houvessem existido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, boa atividade e até a próxima!